gente vê uma palavra dura da parte de Deus através do profeta Isaías, mas tem muita coisa para a gente tirar do texto e muita coisa para a gente aproveitar. E a primeira coisa que o texto não diz é que ele não isenta, ele não anula o jejum. Até mesmo o nosso Senhor Jesus, cerca de 700 a 800 anos após esse período profético de Isaías, ele vai ser questionado e vão dizer para ele: mestre, os discípulos de João Batista jejuam, os fariseus, os mestres da lei, mas os teus discípulos, eles comem e bebem. Então Jesus vai responder: e por acaso pode os convidados de uma festa de casamento estarem tristes na presença do noivo? Porém haverá um dia em que o noivo será tirado, e então eles jejuarão. Aleluia, Deus. Aleluia. Aqui nós temos um parâmetro já de quando a gente deve jejuar, gente, que é só desde quando Jesus for até ele voltar. Então até Jesus voltar o jejum está valendo. Aleluia. E a segunda coisa que o texto não diz é que o jejum não é de comida, né, e sim de obras. Porque se a gente ler do versículo 6 e 7, dá a entender que Jesus está falando, que Deus está falando que o jejum ele é de obras. Mas a etimologia da palavra, o significado de jejum é privação parcial ou total de alimentos por um determinado tempo. Então o significado da palavra já não deixa dúvidas. Jejum é de alimento. E é importante a gente dizer isso, porque o jejum de alimento ele é muito poderoso. O jejum ele tem o poder de movimentar o mundo espiritual, a qual a gente não pode ver com os nossos próprios olhos. Aleluia. Glória a Deus. Então em Efésios 6 vai dizer que a nossa luta não é contra sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, os dominadores dos ares. Aleluia, Deus. E vai ter uma passagem muito importante também em Marcos capítulo 9, onde os discípulos eles tentam expulsar um demônio e não conseguem. E Jesus chega e consegue expulsar o demônio. E depois eles perguntam no privado para Jesus: mas por que a gente não conseguiu? E Jesus então vai dizer: essa casta de demônios só sai com jejum e com oração. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente já começa a ver que o jejum ele tem muito poder no mundo espiritual. Aleluia, Deus. Santo é o Senhor. E um dos jejuns mais famosos que a gente pode extrair da Bíblia é o jejum de Daniel. Daniel ele se prostra durante 21 dias buscando ao Senhor uma resposta, buscando ao Senhor a revelação que ele precisava. E durante esses 21 dias, passa o primeiro dia Daniel orando e nada de resposta, o segundo dia nada, o terceiro, o quinto, o décimo, e parece que o céu está de bronze, parece que Deus não está atendendo a sua oração. Mas no último dia o anjo vem e traz a revelação a Daniel, e ele vai dizer: Daniel, no primeiro dia que você se ajoelhou, eu saí com a resposta. Porém o príncipe da Pérsia, ele me resistiu. Então eu tive que voltar, chamar o anjo Miguel para guerrear comigo. E então eu trouxe a revelação. Irmãos, aqui a gente vê que Daniel não podia saber o que estava acontecendo naquele momento no mundo espiritual. Ele não conseguia ver, mas havia uma batalha no mundo espiritual, e ele firme no propósito, no jejum, na oração. Mas o mundo espiritual estava em guerra naquele momento. Então nós vemos que o jejum ele tem esse poder de movimentar o mundo espiritual. Aleluia, Deus. Glória ao Senhor, aleluia. E na Bíblia nós temos muitos outros exemplos de jejum. Nós temos o jejum de Moisés, que ficou no monte por 40 dias até receber o mandamento de Deus. E tem por vários motivos e por várias razões. Então hoje é uma sexta-feira de milagre. Talvez muitos de vocês estão aqui buscando o seu milagre, ou o milagre de uma pessoa que colocou aqui nessas fotos. E Deus quer falar para a gente nessa noite: desce no jejum, desce na oração, porque o mundo espiritual vai mover. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. E por que nós devemos jejuar?
perdoar, né, irmãos? Porque é muito bonito quando a gente vem na igreja e ouve uma palavra, por exemplo, de Jeremias 47, que vai dizer que ele mediu as águas e as águas deu no tornozelo, e ele foi indo e as águas foram aumentando, e aquela pregação fervorosa, e a gente vai se empolgando, mas tem um jeito da gente aprofundar nessas águas, tem uma maneira que Deus deixou na Bíblia pra gente aprender com os profetas que passaram, com os discípulos, com Jesus, como é que a gente entra nessa intimidade, como é que a gente alcança o que a gente deseja, o que a gente pede para Deus. Porque em Tiago vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio prazer. Então, se a gente pedir algo que está na vontade do Senhor, se a gente pedir algo que vai edificar a casa do Senhor, que vai fazer a vontade de Deus, Deus vai mover o mundo espiritual, Ele vai mover ao nosso favor e nós vamos receber a nossa bênção. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória ao teu nome. Essa noite Deus me acordou hoje às 3 horas da manhã, e desde então não consegui mais dormir. Eu fiquei bastante nervoso para pregar aqui hoje, aleluia. E na noite eu perguntei para Jesus de madrugada como que eu poderia fazer para entregar mais, para poder fazer conforme Deus espera que a gente faça. E a palavra foi muito simples, Ele falou simplesmente profetiza. Ele falou, abra a tua boca e profetiza, começa a falar que vai haver cura, vai haver libertação, vai haver, aleluia, Deus vai fazer essa noite, aleluia, glória ao teu nome, Deus, aleluia. E nesse momento eu fiquei meditando, porque todas as vezes, quando é a abertura do culto, sempre quem abre o culto, ajoelha-se aqui perante o altar e faz uma oração e começa a profetizar e começa a declarar vitória sobre cada um que vai entrar nessa casa nessa noite, começa a derramar bênçãos através da profetização. E eu fiquei meditando sobre isso e fiquei pensando, às vezes é tão simples e a gente não faz, a gente quer mistificar as coisas de Deus, e Deus está falando, fala que vai ter cura com fé, que Deus vai curar, fala que vai ter libertação, que Deus vai libertar, aleluia. Deus está com as mãos estendidas para nós nessa noite, basta a gente acessar com fé, aleluia, Deus, aleluia, glória ao teu nome, Deus. E Isaías ele vai trazer essa mensagem sobre o jejum para um povo que vivia numa época muito conturbada. A história de Israel, ela começa ali com a promessa de Abraão, os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E naquele momento a gente vê que Deus, ele planeja uma administração do povo como uma administração sacerdotal, onde Deus tem um contato direto com o seu povo, que Deus guia. A gente vê isso mais claramente ainda com Moisés, onde Deus entrega para ele diretamente as tábuas, as leis, o que Deus queria que o povo fizesse, a forma com que Deus queria que o povo agisse. Então a gente vê que de dia, quando Deus queria mover o tabernáculo, ele movia a nuvem. Então era tudo conforme a vontade de Deus. Era uma administração mais sacerdotal. Mas esse povo de Israel, eles não vão querer viver na dependência do Senhor para sempre. Eles vão começar a pedir para Samuel mais à frente um rei, porque Israel começa a ser cercada pelos seus países vizinhos, pelas nações vizinhas, e todos aqueles tinham reis. Eles tinham reis e Israel não tinha. Israel era governado diretamente pelo Senhor. Então eles começam a pedir por um rei. Então Deus vai dizer uma palavra muito forte também para Samuel. Vai falar, Samuel, não fique triste, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. Então Deus manda que Samuel ungisse primeiro a Saul, depois a Davi. Davi passa o seu trono para Salomão. E depois de Salomão vai acontecer algo aqui no reinado de Israel. Israel vai ser dividida em duas partes, Reino do Sul e Reino do Norte.
Então nós vamos ter 2 reis reinando sobre Israel. E esses reis, eles eram muito perversos, pecadores, contaminados com o que Deus chama na Bíblia de prostituição, que é adoração a outros deuses. Eles estavam contaminados e eles não podiam mais receber a glória de Deus. Mas mesmo assim, pelos costumes religiosos, esse povo continuava jejuando, continuava orando. E aqui eu quero levantar um ponto muito importante dessa pregação, porque apesar do cenário não ser bom, a gente consegue ver coisa boa. Porque esse povo, que mesmo que estava em pecado, eles estavam buscando ao Senhor, e o Senhor responde. Aleluia. Uma nação completamente perdida, completamente em pecado, mas mesmo assim Deus usa o profeta Isaías para falar com eles e para dizer: ei, não adianta você jejuar da forma que você está, não adianta, mais vale a intenção do seu coração. Jejuar por jejuar não vai valer a pena, você orar por orar não vai funcionar. Você primeiro tem que arrepender dos seus pecados, confessar, voltar atrás, libertar tudo aquilo que você estava preso, para que depois Deus entre com a providência. Aleluias. E o chamado de Isaías não é fácil. Ele é chamado nesse meio de turbulência, e os historiadores vão dizer que ele morreu até cerrado ao meio, porque nesse período difícil, o homem de Deus que traz a palavra, ele sempre é castigado. As pessoas não vão querer mudar de primeiro. Então ele teve muita dificuldade, mas o chamado de Isaías é muito bonito. E eu até citei ele no domingo passado aqui, a respeito, na música que eu estava cantando. E ele vai ver, o pastor também citou, aleluia, na quarta-feira. Ele vai ver o trono de Deus, cercado pelos serafins. E ele vai dizer: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o anjo do Senhor vem com uma brasa viva do altar, toca os seus lábios e purifica ele de toda iniquidade. Aleluia. Que Deus vai fazer como um pai faz com o filho. Ele vai dizer: e agora, quem eu enviarei? De enviar, como um pai faz com o filho, como se Deus realmente precisasse de alguma coisa ou de alguém. E Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Não era um chamado fácil para Isaías, para corrigir, para falar para aquele povo, para eles voltar para o jejum, para a oração sincera, para consertar o coração, porque daquela forma que eles estavam, as orações deles não seriam atendidas. E aqui tem uma diferença. Por exemplo, eu citei a parte de Daniel. Daniel ficou 21 dias sem respostas, mas Daniel estava no propósito, o coração dele estava puro. Esse povo aqui ficou sem resposta também, mas porque estava em pecado. Esse povo era um povo idólatra, era um povo que estava contaminado. Então essa noite Deus está chamando a gente para nos alinhar e para também para ter paciência, porque a prova vai passar e a vitória vai chegar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. E no versículo 6 e 7, Deus começa a falar como se fosse a forma que Ele quer que as pessoas jejuem. E Ele vai dizer: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre e o desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao teu próximo. Oh, o que Deus está falando aqui é uma mensagem que ela ressoa por toda a Bíblia. O que Deus está falando aqui nada mais é do que quando perguntam para Jesus: Jesus, no que se resume a lei? Qual que é o maior dos mandamentos? Ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo.
dessa mensagem aqui de Isaías é essa de amar o próximo, que o nosso coração possa arder por fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. E Jesus está voltando, e ainda que alguns acham tardia a sua volta, essa é a misericórdia de Deus, para que muitos ainda venham a se arrepender. Glória a Deus, aleluia. E eu acredito que muitos que estão aqui com esses pedidos de oração, Deus vai encontrar essas vidas nessa noite. Deus vai trazer para a casa do Senhor. Deus vai trazer um renovo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então a gente vê que Deus, ele não se importa com a nossa religiosidade mais do que com o nosso coração. Os nossos ritos, a nossa religiosidade é muito importante para a gente continuar perseverando, mas isso tem a forma certa de ser feita, que é com o coração quebrantado para o Senhor. Porque às vezes a gente pode estar louvando, a gente pode estar pregando, a gente pode estar tendo oportunidade, mas o nosso coração está fechado, a gente não está unido. E aqui Deus me deu uma palavra muito forte, porque ali Jerusalém fazia parte do reinado de Judá e estava separado do restante das tribos de Israel. Haviam duas partes, e Deus mesmo vai dizer que um reino dividido não subsiste. Então o reino que está dividido, ele entra em atrito e ele se autodestrói. Os inimigos de Israel, eles perceberam que essa divisão enfraquecia a terra de Israel, enfraquecia o povo de Deus. E o próprio profeta Isaías, ele vai separar aqui uns 10 capítulos, do capítulo 13 ao 23, são só profecias contra as cidades vizinhas, contra a Babilônia, contra os assírios, a quem eles estavam muito sendo afligidos naquele tempo. E Deus quer chamar a gente para união, Deus quer chamar a gente para entrar em uma só voz, em uma só canção, e começar a clamar a Deus em união, porque a oração de um justo tem muito efeito, e nós somos o corpo de Cristo, nós não somos um membro isolado. Então Deus está chamando para que a gente possa nos unir em oração, em jejum, a favor dessa igreja, porque Deus tem um propósito muito grande de cura, de libertação, e Deus vai operar milagres grandiosos nessa igreja, mas nós precisamos estar unidos em nome de Jesus. Aleluia. E Deus, ele não se importa muito com a nossa religiosidade, ele não se importa tanto com o seu jejum, mas sim com o resultado que traz o seu jejum. Porque quando a gente entra em jejum, nós começamos a ver um pecado que dificilmente a gente consegue confessar. Geralmente é mais fácil a gente vir confessar que bebia, confessar que fumava, confessar que traía, que adulterava e tudo mais. Mas muito pouco a gente consegue olhar para dentro de si mesmo e encarar o nosso orgulho, a nossa vaidade. E o jejum, ele tem esse poder, porque a partir do momento que você se abstém de comida, que é algo essencial para a sua sobrevivência, você começa a conseguir a resistir às outras coisas. E vai tirando, Deus vai lapidando, assim como foi aqui no propósito da campanha do oleiro. Deus vai te formando, vai te moldando, e você começa a ver o orgulho que tinha dentro do seu coração, e você